Bom dia a todos e todas. Como eu disse na abertura, maio, mês das mães, da deusa da fertilidade, dos solfejos. Uma antiga tradição francesa diz que nesse mês era costume plantar em maio ou árvore de maio em celebração de alguém. Fazer reflexão sobre o mundo, a coletividade, sobre os fatos e a realidade, buscar novos caminhos. Temos datas simbólicas no mês de maio. Dia das Mães, que já falei. 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. 13 de maio, lembramos a Lei Áurea. 25 de maio, Dia do Trabalhador Rural. 3 datas que nos unem aqui hoje, nesta manhã, nesta sessão especial, em conexo triângulo de visões. Tivemos, em recente passado, aqui no Brasil, uma reforma trabalhista. Muitas ilusões foram vendidas. Prometeram gerar até 10 milhões de novas vagas de trabalho, mas não aconteceu. Nós falamos aqui dessa tribuna quase diariamente sobre essa questão e as nossas preocupações com o aumento do desemprego. O interesse, infelizmente, foi mais de tirar direito dos trabalhadores. Aumentou a carga horária, reduziu salários, enfraqueceu o contrato do trabalho e os sindicatos foram enfraquecidos ainda. Tivemos ainda o trabalho intermitente, trabalho informal aumentou. A atual crise atingiu por demais a classe trabalhadora. Perda de renda, menos dinheiro no bolso, inflação, aumento do custo de vida, uberização, trabalho escravo, acidentes e doença no trabalho. O último anuário estatístico do INSS de 2020 registrou mais de 500 mil acidentes de trabalho. Contra esses números lamentáveis de guerra, o único caminho que nós recomendamos, e fizemos até uma sessão de debate nesse plenário, é a prevenção. A prevenção é o melhor caminho. São 20 milhões que temos hoje entre desempregados, desalentados e com força de trabalho subutilizada. A Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, inflação mais PIB, infelizmente foi extinta. O salário mínimo chegou a valer $350. Hoje vale em torno de $250. O trabalhador e a trabalhadora não têm tido motivos para festejar esse dia. Temos que repensar a reforma trabalhista, pensar as novas profissões, a regulamentação do trabalho à distância. E em debate aqui na Casa, e eu sou relator, nós temos o novo Estatuto do Trabalho. Está tramitando no Senado e pode ser uma alternativa para toda essa complexidade. Inaceitável que haja diferença salarial, por exemplo, e marcante, entre homens e mulheres para a mesma função. Há um PL chamado 130, aprovado na Câmara, veio para o Senado, que fui relator, aqui aprovamos. Acharam uma forma inédita e mandaram de volta para a Câmara e até hoje a Câmara não votou. Infelizmente, o salário entre o homem e a mulher chega a ter uma diferença de 50%. No caso da mulher negra, em relação ao homem branco, a diferença pode chegar a 70%. É fundamental também o fortalecimento da estrutura da fiscalização do trabalho. É só lembrar o trabalho escravo no Brasil. Há poucos dias, a doméstica Madalena Santiago da Silva, negra, foi resgatada de um trabalho análogo à escravidão, na região metropolitana de Salvador. Ela trabalhou 54 anos sem receber salários. Não teve quem não se emocionou, eu mesmo confesso, que diz que homem não chora, mas algumas lágrimas rolaram não só dos meus olhos, tenho certeza de muitos brasileiros. Porque ela, me lembro aqui, chorou ao tocar na mão de uma repórter, que era branca, da TV Bahia, muito querida ela, Adriana Louveira. Adriana Louveira
também foi às lágrimas. Isso aconteceu durante a gravação. Emocionada, a doméstica desabafou sobre as agressões que sofria. A doméstica chegou a dizer se ela podia tocar numa mão branca, em outras palavras. E ela disse, agora aqui palavras da doméstica. A filha desse casal disse para a doméstica, e assim a doméstica contou, né? Sua nega desgraçada, vai embora. Fecha aspas. Assim disse que ela ouviu da filha dos seus patrões. Vamos, nesse momento, muito mais do que eu falar aqui, tomado um pouquinho com a emoção, que é natural de todos nós, vamos passar o vídeo aqui, daí eu abro um espaço para terminar meu pronunciamento. Nesse momento, eu quero passar o vídeo. Desde já agradeço à Rede Globo da Bahia, que nos autorizou a transmiti-lo. Então, nesse momento, se possível, eu peço que passem o vídeo. Da Silva trabalhou mais de 50 anos como doméstica na casa de uma família na Bahia. Mas trabalhou sem ganhar nada, sem ganhar salário, sendo maltratada, sendo humilhada. 54 anos sendo abusada dessa forma, em sua dignidade. Foi resgatada e aí chorou, né? Um choro que acaba revelando e expondo várias mazelas da nossa sociedade, né? Expondo também a necessidade de uma reparação histórica. Em média, 2.053 pessoas são resgatadas todo ano em condições de trabalho escravo. 58% são pretos ou pardos. 1 em cada 3 são analfabetos, 1 em cada 3 é analfabeto e mais de 40% estudaram até o 5º ano. Os números do Ministério Público do Trabalho mostram que o resgate de pessoas em condições de escravidão disparou de 2020 para 2021, ou seja, evoluímos. No ano passado, foram 1.911 resgates, 104% a mais que em 2020. É o maior número desde 2013, quando foram encontradas 2.113 pessoas nessas condições. A repórter Adriana Oliveira, em Salvador, conversou com integrantes do Ministério do Trabalho, conversou com especialistas e vai contar para a gente como foi a entrevista com a Madalena. O medo, o choro da Madalena repercutiram nas redes sociais, o estado em que ela se encontrava e que a gente não pode nem imaginar. Não é, querida Adriana? Sua entrevista, eu acho que acaba mostrando não só o desespero dela, mas como nós todos, enquanto sociedade, precisamos evoluir. Boa tarde para você. Sem dúvida, Maria. Muito boa tarde a você, a todos. Foi uma sensação de choque, porque eu já sabia que seria um tema delicado, uma matéria delicada de fazer com uma pessoa sofrida, né? Porque afinal, como você disse, de 62 anos de vida, 54, ela viveu sendo submetida a esse trabalho análogo à escravidão, com maus tratos. O que eu não sabia era esse racismo como estava tão evidente nela. Eu, em 27 anos de profissão, eu nunca vivi nada igual. Eu me senti pequena, perdida, porque no momento, em vendo ela com muito sofrimento, chorando bastante, eu estava sentada numa mesa com ela, gravando a entrevista, então o gesto foi assim, estendi a mão e pedi para tocar a mão dela. E ela recuou para trás e ficou com o olhar de uma pessoa em pânico, apavorada, e aí o choro dela ficou mais acentuado. E eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu pensando, porque eu não conseguia entender. E eu perguntei a ela, eu fiz, por que você não pode pegar a minha mão? O que está acontecendo? E aí foi que ela começou a sinalizar e eu comecei a tentar processar o que estava acontecendo e ela relatando que era porque minha mão era branca. Aí eu ainda fiquei assim, será que eu estou entendendo o que ela está querendo me dizer? E aí ela fez assim, aí eu pedi novamente a mão. Ela
ela pegou, colocou a mão dela do lado da minha e aí disse: olhe como é diferente sua mão de minha mão. A minha é feia, a sua é branca. Gente, meu coração, sabe, apertado, e eu sabia que eu precisava acolher aquela pessoa. E a minha vontade era abraçar ela de imediato, mas eu não estava conseguindo naquele momento nem dar a mão. Então eu recuei e disse: dona Madalena, se me dar a mão for algo que te machuque, que vai te ferir, então não precisa. Mas eu quero te dizer que nós somos iguais, não há diferença, não é a cor que define quem a gente é. E falei muito, mas parecia que nada ela conseguia absorver e ela repetir com medo. Então, até que eu precisei chamar as pessoas que estavam próximas da gente e comecei a falar de como nós somos diferentes, a nossa diversidade. Eu falei: eu tenho mistura de índio, meu filho é negro, eu tenho uma filha loira. E aí fui relatando, o cinegrafista, tal, todo mundo que estava ali perto. Ela virou para mim, depois de eu falar tudo isso, e disse: você está falando a verdade? Eu disse: tô, dona Madalena, eu estou falando a verdade. E aí foi que ela aceitou me dar a mão. E aí eu fiquei acarinhando a mão dela, segurei a mão dela, ela continuava chorando. Depois de um certo momento, a gente continuando, conversando, ela se acalmou e eu achei que aí tudo bem, eu poderia pedir o abraço a ela que tanto eu estava querendo dar. Quando chegou no momento do abraço, mais uma vez eu fiquei assustada, porque ela de novo ela recuou, ela deu um pulo para trás, mais uma vez com o olhar espantado e de novo me questionando: mas por que você quer me abraçar? Eu sou preta, você é branca. Aí eu: dona Madalena, e aí fui de novo, mais uma vez conversando com ela, dizendo que eu era mulher, que ela é mulher, que todas somos iguais, que o respeito e os direitos que eu devo ter na sociedade, ela também tem que ter os mesmos direitos, né, e o mesmo respeito. Enfim, consegui dar o abraço que eu tanto queria e que eu sentia nela também esse desejo. Vocês vão ver um pouquinho da entrevista, como foi esse bate-papo com dona Madalena Santiago Silva. Eu fico com receio de pegar na sua mão branca. Mas por que você... Mas você tem medo de quê? Não, porque eu vejo sua mão branca, aí eu pego a minha bota em cima da sua e eu acho feio isso. Sua mão, deixa eu te dizer aqui. Sua mão é linda, sua cor é linda. Olhe pra mim. Aqui não tem diferença. Pode ter aqui, o tom é diferente. Tem sim diferença, olha aí, ó. Olha a cor, olha pra sua e olha pra minha. Essa diferença aqui de cor, mas você é mulher, eu sou mulher, os mesmos direitos e o mesmo respeito que todo mundo tem que ter comigo, tem que ter com você. Acho que o silêncio de todos nós diz tudo, né? Eu vi que o plenário não sabia o que fazia, nem eu. Se batia a palma pela grandeza da reportagem, mas não tinha como bater palmas mediante a tristeza de tudo que nós vimos. Só vou dizer obrigado à Rede Bahia, que nos autorizou a transmissão. Obrigado, Adriana, pela sua sensibilidade. E obrigado, Madalena. Você foi transparente e disse aquilo que te ensinaram, que o racismo estrutural te ensinou. E você, Madalena, mostrou ao Brasil, com a Adriana junto, que tudo pode ser diferente. Mas não adianta, por mais que eu falo aqui, as imagens dizem tudo. Eu continuo com o meu pronunciamento. Como vemos, os desafios são enormes no nosso país. É preciso que a gente una todas as forças progressistas, populares, humanitárias, para mudar esse país, para combater o racismo estrutural e o trabalho escravo. Está aí.
Não haverá desenvolvimento econômico no Brasil sem a adoção de políticas efetivas de geração de emprego e de renda. Não haverá democracia plena enquanto existir racismo. A recuperação do poder aquisitivo é pressuposto para que a economia volte a girar no ritmo do que o país precisa. Que a gente não tenha mais que fazer uma sessão como essa, comparando o salário de negros e brancos. Que não tenhamos mais que passar reportagens como essa. Mas, enfim, vamos em frente. Há 134 anos, o povo negro era, entre aspas, eu repito aqui, libertado. Sofre até hoje uma abolição não concluída. Onde estão os direitos e as garantias da cidadania? Saúde, educação, emprego, renda, segurança, moradia. Entre os 10% mais pobres da população brasileira, negros e pardos representam 78%. O racismo é estrutural na sociedade brasileira. Temos que enfrentar essa situação e combatê-la. Nós, negros e negras, brancos e brancas. O Congresso tem a sua responsabilidade. O Senado aprovou o PL 5231/2020, que trata da abordagem policial. Uma demanda do movimento negro, Coalizão Negra por Direitos. Eu fui o autor, o senador Contarato foi o relator. A Câmara tem que aprovar, está lá um bom tempo já e ainda não votou. Da mesma forma, o PL 4373, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Que nesse país, qualquer tipo de crime de racismo é dito como injúria. Nós aprovamos aqui o projeto de nossa autoria, mas, infelizmente, a Câmara também não votou. Nessa mesma linha, mais de 10 projetos que aqui apresentamos e aprovamos com o apoio de senadores e senadoras, a Câmara também não deliberou e não aprovou. Enfim, por que a Câmara dos Deputados não vota? Isso merece uma reflexão. Por que o Senado aprova 10 projetos de combate ao racismo nesses últimos 2 anos e a Câmara não delibera? Vamos em frente. Nesse país, torturam crianças negras, jovens, mulheres, homens, morrem assassinados por serem negros. São inúmeros relatos das violações dos direitos humanos perpetrados contra a população negra, contra os quilombolas do campo e da cidade. A chance de um homem negro morrer vítima de homicídio é 8 vezes maior do que um homem branco. A situação ainda é pior e é vivida pelas mulheres negras que sofrem a dupla discriminação, por ser mulher e por ser negra. 3 milhões de pessoas negras que estavam empregadas antes da pandemia não conseguiram voltar ao trabalho. Entre as mulheres, as trabalhadoras negras foram demitidas em um maior número durante a crise da pandemia. Elas não conseguiram nova colocação. O número de desempregados e desempregadas negras saltou de 4,4 para 7,3 milhões, dados do IBGE. O salário da mulher negra, em média, menos da metade do salário dos homens brancos. Os melhores salários pagos no Brasil são aos negros. Infelizmente, os não negros ganham, em média, mais de R$ 1.200 por mês do que os negros. O povo negro não está em cargo de chefia, não está na linha de ponta da política no Congresso, no Judiciário e no Executivo. É só lembrar o número de senadores negros que vocês vão encontrar e o número de deputados federais negros. Não é diferente nas prefeituras, nas câmaras de vereadores e, naturalmente, também entre os governadores. Enfim, 13 de maio, um momento para exaltar a resistência e denunciar, como estamos fazendo aqui, a desigualdade em um país que não conseguiu vencer as marcas da escravidão. Com o racismo e discriminação não existe democracia. Não existe bem-estar social e justiça. Somente uma abolição que seja concluída, que nós poderemos, de fato, nos transformar, por que não dizer, num país do primeiro mundo.
Vamos em frente. Vou agora falar a última parte sobre o trabalhador rural. Em 2017, eu estive na casa de uma agricultura familiar. Numa casa de uma agricultora familiar, senhora Juliane Scheider, Seibach, no Rio Grande do Sul. Lá eu pude conferir de perto a vida de quem trabalha com a terra, de quem adormece com as estrelas e acorda antes do sol nascer. Existe um dito popular que fala que, pelo menos uma vez na vida, você já precisou de um médico, de um advogado, mas lembre-se que pelo menos 3 vezes ao dia você precisa de um agricultor, porque é ele que produz o alimento. Nossa gratidão aos que produzem alimentos, trabalhadores e trabalhadores do campo, sejam brancos, sejam negros, sejam quilombolas, sejam indígenas, sejam refugiados, sejam imigrantes, que chegam a trabalhar mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana, e não possuem 13º nem férias. Eu tive essa experiência na casa de uma pequena propriedade, e o que ela me disseram lá, Carlote? Para nós não tem Natal. Não tem Natal, eu digo, eles têm que trabalhar no dia de Natal. Primeiro do ano, eles têm que trabalhar, porque tem que tirar o leite da vaca, por exemplo, né? Tem que alimentar os bichos, né? Seja lá onde está o suíno, onde está as aves. Então, para eles não tem feriado. Todo dia eles têm que trabalhar. São aqueles que lançam a semente na terra e ficam olhando para o céu, esperando a chuva para irrigar a plantação. E quando não vem a chuva, como a seca recentemente na região sul, o prejuízo é enorme. Muitas vezes a chuva chega tarde, a estiagem faz sofrer, a terra faz cair lágrimas dos olhos. No Rio Grande do Sul, mais de 60% da soja, do milho, do leite e toda a produção para o alto consumo foi perdida no ano passado. No momento que eles mais necessitam de socorro e de apoio, os governos não podem virar as costas. Para todos, para todos. Há uma dívida que essa casa tem com a nossa gente. Promessas sobram, mas precisam de novo crédito, auxílio, Pronaf e por aí vai. O governo federal anunciou uma MP liberando 1,3 bilhão de reais, mas não criou uma cláusula que exclui a maioria dos agricultores que sofrem com as estiagens. Infelizmente, a maioria que sofrem não estão contemplados conforme documentos que recebi e entregamos aqui no governo federal. Desconhece. Não podemos desconhecer que 70% da comida que vai para a mesa dos brasileiros é produzido pela agricultura familiar. E aqui eu volto com outro dito popular. Se a agricultura familiar não planta, a cidade não janta. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais recebem no máximo um salário mínimo. Não possuem sequer mínimas condições de comprar o básico para sustentar a sua família. Há de se destacar que são frequentes os relatos das fiscalizações que se deparam com agressões físicas, cárcere privado, cerceamento da liberdade, de locomoção e exposição ao risco de vida e de saúde. São inúmeros casos que aqui poderão ser falados de trabalho escravo. O Brasil precisa valorizar o trabalhador e a trabalhadora rural, fortalecer a agricultura familiar. Termino dizendo, creio no despertar da vida, no amor, na solidariedade e na fraternidade. Creio em todos vocês que estão aqui, pois são espelhos dos que estão lá fora. Façamos a nossa parte, a nossa responsabilidade para os que mais precisam e com o país é enorme. Tenhamos, então, aqui hoje uma excelente sessão especial de debates